Olá, tudo bem? Certamente você já ouviu falar de spread bancário. É uma expressão que muitas vezes nós encontramos nas notícias, encontramos principalmente aqui no Brasil, quando se fala do rendimento dos bancos ou do lucro dos bancos, normalmente se fala um pouquinho de spread bancário. Bom, eu separei um pouquinho aqui uma apresentação para possa ficar bem fácil para poder explicar o que é spread bancário e mais do que isso, nem tanto no quesito da definição, mas demonstrar o quanto um banco ganha. Já parou para pensar? Ou quais são os serviços financeiros que ele mais ganha? Vamos pensar um pouquinho e vamos analisar um pouquinho. Veja, se nós observarmos a taxa de juros, né, e o spread, nós poderemos, pelo menos, ter uma noção de quanto os bancos conseguem ganhar com essa taxa. Entenda por spread bancário essa diferença da taxa em que o banco capta. Vamos supor, para definição bem fácil, é essa fórmula que nós utilizamos, né? Para uma definição bem fácil, vamos entender a Selic como essa taxa básica de captação. E vamos pensar que o banco vai incidir mais um spread, né, dentro desta taxa aqui de captação, e ele vai ter então essa taxa em que ele vai cobrar os serviços, vai ter outras remunerações que ele possa ter, mas essa taxa aqui de aplicação é o quanto ele vai estar ganhando. Dentro disso ele vai ter uma taxa, repito, em que ele captou aquele recurso, mais um spread. Eu estou colocando essa fórmula aqui porque essa é a fórmula em que você vai somar duas taxas de juros distintas, ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Se nós observarmos o spread bancário no quesito de crédito pessoal não consignado, que foi um dos exemplos que é fácil usar, crédito pessoal é o empréstimo. Então, o banco capta, vamos supor que o banco capta esse valor, a taxa Selic, né? Então, ele vai lá, capta a taxa Selic e ele empresta a uma determinada taxa. Observando aqui essas instituições, nós podemos ver que, um exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é um dos bancos bem conhecidos, ela tem um spread de 16,88, né? Então, outros bancos, né, como o Itaú, tem de 34,7, o Banco do Brasil tem de 41, mas vamos tentar, no Financeira, né, tem de 70,54, e os bancos que mais cobram, vejam bem, né, chegam a spread, instituições financeiras no caso, chegam a spreads aqui de 1.597 justamente pela taxa que é cobrado, né, pelo crédito pessoal. Mas se nós observarmos o Banco do Bradesco, que é um banco que tem múltiplas atividades aqui, nós pegamos esses dados do Banco Central do Brasil e esses dados aqui correspondem do dia 29 ao dia 5 de outubro, para que a gente possa ter uma noção um pouquinho, ficar bem didático essa relação e questão da taxa. Se nós observássemos o Bradesco, vamos tentar observar o quanto esse banco, que é um dos bancos também mais famosos aqui que a gente tem no Brasil e um dos maiores bancos do Brasil, da América Latina, e quiçá do mundo, se nós observássemos ele, onde é que ele ganha mais, ou onde é o maior spread do banco do Bradesco. Nós observamos aqui, observando, né, a taxa de aquisição de veículos pré-fixada, a taxa, né, de cartão de crédito parcelado pré-fixado, a taxa de cheque especial pré-fixado, a taxa de crédito pessoal não consignado, né, também pré-fixado, o desconto de cheques, né, pré-fixado, e aqui quando a gente está falando de PJs, né, pessoas jurídicas, empresas, antecipação de fatura de cartão de crédito pré-fixado. Se nós observarmos, nós vamos ver que o Bradesco ele tem, né, o seu maior spread justamente no cheque especial. Então, no quesito, né, ou nessa modalidade, nesse serviço financeiro, é onde esse banco aqui, dados os dados para que a gente fez esse cálculo, para que ficasse de uma forma bem didática, né? Considerando que ele faça uma captação à taxa Selic,
sabendo que muitas vezes os bancos eles remuneram as pessoas que deixam dinheiro lá, os CDBs, né, desses bancos grandes até, são até abaixo da taxa Selic, pagando 80% da taxa Selic, 75%, então esse spread também subiria. E também considerando a taxa aqui de juros cobrada sem as tarifas, sem outros encargos, né? Que ficaria aquele custo efetivo total. Nós utilizamos apenas os dados aqui demonstrados no Banco do Brasil, no Banco Central, e a gente pôde, para ficar bem fácil e didático, poder pontuar que o Bradesco, né, que é um dos bancos aqui que foi o nosso exemplo, ganha pelo menos ou tem o maior spread no cheque especial. Bom, com isso a gente falou um pouquinho sobre o que é spread, né? Utilizou um pouquinho desses conhecimentos que são fundamentais de matemática financeira, aplicando, óbvio, para o nosso dia a dia, e ainda assim pode ter uma das curiosidades, né? Que é saber onde um dos maiores bancos aí do Brasil, tem o seu maior spread, o seu maior ganho rentável aí em questões de serviço, quando nós estamos falando de custo, né, do dinheiro, e é justamente a aplicação ali, ou quanto eles conseguem cobrar pelos esses serviços.